Estamos online já, hein? Gente, boa noite. Estamos aqui, mais uma quinta-feira. Hoje é uma noite muito, muito especial. Estamos aqui com a Ked Sil Caldeira, lá de Ilhéus, da Bahia. Daqui a um pouquinho, certamente o pai Paulo, de lá do Maranhão, ele vai estar aqui com a gente também batendo um papinho. Acho que teve algum problema técnico, daqui a pouquinho ele entra para conversar com a gente também. Gente, a sexta live já, a sexta semana seguida, conversando e batendo papo com muita gente boa. Hoje, Ked, eu tenho uma demanda que vem de lá da coordenação nacional, que disse para mim: eu quero saber como que a Ked Sil entrou na Renata, como que ela teve acesso a essa rede, qual foi o primeiro momento em que ela conseguiu entrar, fazer parte, e estar aí, sendo uma militante ferrenha das causas das tradições de matriz africana e defendendo, levando a bandeira e o nome da Renafro aí na luta. Boa noite, Ked. Boa noite, a família Renafro, boa noite a todos. Saudar primeiramente Babá Minha-Exu, né, o Senhor da Comunicação, que possa conduzir essa noite agradável, com esse papo maravilhoso com o Marcelo. Saudar Babá Minha-Oxóssi, Odé, pelo dia de hoje, essa quinta-feira, que ele traga fartura, saúde para todos os lares presentes. Família Renafro, eu estou coordenadora, enquanto Mulheres de Axé aqui, no sul da Bahia, Núcleo Ilhéus, pelo chamado de nosso eterno coordenador, Pai Marmo. Ocorreu uma reunião no terreiro Matamba Tomeci de Manilza, quando ele veio explicar o que era a Renafro para a cidade de Ilhéus, para os grupos presentes. E como ser caçador, né? Como ter o pensamento de aquele ar de Pai Marmo, de conhecer, de em cada pessoa ver o seu potencial. Ele mesmo ali, juntamente com os grupos que estavam ali formados, ele chegou até a mim e falou: olha, menina, você é para estar na Renafro. Aí eu falei: ó, pai, eu assim, tá, eu sou de movimento, eu milito em movimento negro, tal, eu sou funcionário. A gente começou a conversar. E ele, juntamente com o Tata Marinho, conversamos e ele falou: não, essa menina aqui tem que participar, você tem um perfil da Renafro. E foi a partir desse momento que a gente criou o núcleo, né? Foi formado o núcleo. Depois, assim que se formou o núcleo, entramos com outras articulações também aqui em Ilhéus, e a gente fez o primeiro seminário de saúde da população negra, que a Renafro participou, que Pai Marmo veio participar com a gente. E por aí a gente já teve vários eventos, a gente teve a satisfação de trazer o 10º Encontro Nacional, né, no Centro de Convenções, que você participou, né, Marcelo? Que foi esse presente maravilhoso que Ilhéus recebeu. E aí, até hoje, eu estou aí levando com forças o legado que Pai Marmo nos deixou. Axé. Nossa, acho que é um presente, né? A gente conseguir chegar, a Renata conseguir chegar ao sul da Bahia, conseguir chegar aí a Ilhéus, né? Conseguir expandir, né? E estar em todo esse território que a Renata consegue abranger, né? Ked, a gente está num momento assim, a gente está num momento de muita agonia, né? De muito sofrimento, né? Muita gente partindo, né? Então, a ideia dessas lives é a gente conseguir bater um papo com as coordenações, ver como que os núcleos estão se organizando, né? Ver como as pessoas estão conseguindo se manter, estão fazendo esses movimentos para sobreviver nessa pandemia, né? Então, eu queria saber como que você está sentindo aí a pandemia aí na Bahia, mas especificamente em Ilhéus. Como que você tem visto a pandemia? Qual é a sua leitura a partir desse cenário que vem acontecendo? Olha, irmão, a pandemia chegou
a partir do dia 16 de março, assim, o impacto maior que teve aqui na cidade de Ilhéus, né? Já veio na questão de trabalho, né? Eu, enquanto funcionária pública, já me afastei, né? Por ter problemas de saúde, sou hipertensa, não posso trabalhar, né? Não posso atuar no campo, porque eu sou agente de saúde. Nas questões de coordenação da Renafro, nós estávamos com agenda já formada, que era em maio. A gente já estava com todo o trabalho feito para ter o 4º encontro Mulheres de Axé, organizando os terreiros, todas as pessoas, os palestrantes, já estava em conversa com nossa coordenadora, né, nacional, Nilce, que ela já estava articulando para vir a Ilhéus participar do encontro. E aí também eu faço parte da coordenação da Caminhada pela Paz e contra a Intolerância Religiosa, e estavam todos em articulação com todos esses processos de eventos, tudo já iniciado. E aí o que foi? A gente parou tudo, e passagem, é isso que tinha que resolver, tal. Vem também a questão dos nossos irmãos de terreiro, principalmente em periferia, os irmãos que moram em comunidades carentes, zona rural. E, juntamente com os meus pares, juntamente com o grupo da Renafro, o grupo da Caminhada, a gente teve a ideia de iniciar uma campanha de arrecadação de alimentos. Essa campanha, que a Renafro, Núcleo Ilhéus, que assinou como idealizadora, teve assim, uma repercussão muito boa, teve uma acessibilidade com nossos irmãos que estavam lá na ponta, né? A gente conseguiu atender mais de 50 terreiros, 50 famílias de terreiros, né? A gente ainda está nessa arrecadação, a gente está precisando ainda de outro momento que a gente fez uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, e aí, como você gestão, então a gente tem que ter, né, essa paciência para também receber esses alimentos, e também a gente contou com a participação dos nossos irmãos do comércio, nossos irmãos até de outras cidades que veio trabalhar para que esse processo de doação fosse feito. E foi um impacto muito grande, está sendo, né, para o mundo, para o Brasil, principalmente para as cidades menores, as cidades do interior, como aqui no sul da Bahia, como Ilhéus, ainda está muito, a gente está trabalhando ainda com nossos amigos para ver o que a gente pode ainda fazer e ajudar nossos irmãos. Essa, inclusive, seria a minha próxima questão, né? Eu queria saber de vocês como que vocês estão se organizando aí, né? Como que vocês estão se organizando internamente, quais estratégias que vocês estão pensando para construir a sobrevivência, né? Acho que é isso, nosso povo historicamente constrói estratégias de sobrevivência, né? Historicamente não depende do poder público para se manter vivo, né? E aí, você falou dessa ação, de montar essa ação, estão atendendo 50 pessoas, né? Como que você sabe que essa ação estão atendendo 50 pessoas, né? Como que foi esse processo? Você sabe que a maioria dos terreiros, nossas mães, irmãos, não tem condições. A maioria trabalham, né? Tem pais de santo e mães zeladores que têm ao seu entorno do seu candomblé pessoas que moram no terreiro, que não trabalham de carteira assinada, às vezes fazem até processos de bicos, como a gente fala aqui na Bahia. A gente faz um bico, trabalha ali, vive de uma costura, são feirantes, a maioria daqui. E também são pessoas que moram, são filhos de santo que moram também na comunidade do terreiro. E aí, conjuntamente com esse auxílio, o que a gente tem feito é doações, às vezes lives, né? A maioria hoje está nesse processo de lives, fazendo pedidos. Eu tenho uns amigos, assim como eu também participo de banda, eu tenho amigos do ramo da música, que sempre está me ajudando, participando.
fazendo doação de cestas básicas. E aí o que eu puder ajudar, né? Eu digo pelo meu axé, né? Ele é Araquetu, a Céu Fondeuí de meu pai, que a gente tá. Ele também estava fazendo a questão de doação de sopas, de doação de cesta básica também, mas chega um momento que não tem como, não é todo mundo que está querendo também ajudar, que cada um está com seus problemas também, né? Já tem o quê? 6 meses que está essa pandemia aí, muitos comércios fecharam, amigos nossos que ajudava também, fechou seu comércio, e a gente está no que a gente pode, os amigos que estão podendo ajudar, e a gente está pegando essas doações. Mas não tá brincadeira, não, viu? Entendi. Ketzil, ó, tem um delay na informação, tá? Eu falo que demora um pouquinho para chegar até você, tá? Então, até isso, né? Ou vai rápido, mas para chegar de São Paulo até a Bahia, né, demora um pouquinho. Mas então, a gente vai controlando aqui nosso tempo, tá? Queria mandar um beijo aqui para algumas pessoas que estão assistindo a gente. Queria mandar um beijo para Graça, daqui de São Paulo, para a Tata Buculê, que estava semana passada aqui com a gente, batendo papo, para mãe Silvia, maravilhosa, de Araraquara, que está aqui também. Muito obrigado. Eu já queria pedir, inclusive, lembrar que para as pessoas que estão assistindo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, é importante que vocês compartilhem a live com as pessoas, mande para as pessoas, para os seus amigos, para suas amigas, compartilhem na sua página, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e consigam ter, enfim, né, consigam compartilhar desse momento aqui tão especial com todos os coordenadores e coordenadoras da Renafro que estão passando por aqui. Ed, seguinte, eu queria saber da sua comunidade, como que você tem sentido o processo ligado à saúde mental, mas processos ligados a cuidados mesmo com a sua comunidade. Como que tem acontecido? Como que vocês têm se falado? Vocês têm usado a tecnologia para isso? Como que tem acontecido isso? Como que tem acontecido isso? Sim, na minha comunidade de axé, a gente sempre está em reuniões, né? Meu pai tem essa preocupação, que principalmente tem pessoas idosas, né? Também as comunidades que o grupo da caminhada participa, a gente também tem essa interação juntamente com os coordenadores, né? A gente tem a parceria também da Secretaria de Assistência Social aqui, a Secretaria de Saúde, enquanto eu, funcionária pública, tem o Tata Icatamba também, que é o coordenador aqui, o coordenador da Renafro, hoje está coordenador, ele também, a gente tem essa preocupação, sempre está atendendo, sempre está à disposição das pessoas que estão precisando do nosso apoio, porque aqui em Ilhéus tem muitos terreiros de zona rural que não tem acesso à internet, e é longe, é difícil acesso. E você sabe que hoje tudo é um custo para transporte, custo para chegar até essa família. Mas aqui a gente está tentando, juntamente com outros parceiros, levar o máximo que a gente pode em uma conversa, ou uma ligação, ver em questão de assistência médica, né, na medida do possível, porque cada um de nós também tem nossas comunidades e nossas famílias, né, que também precisa de ser atendida, ser assistida. E como que a senhora tem sentido esse processo de pandemia? Como que tem sido para a senhora esse processo de pandemia? A senhora faz parte do grupo de risco, né? A senhora tem ficado um pouco mais em casa, né? Como que a senhora tem sentido esse momento especificamente? Como que a senhora tem sentido esse momento especificamente? Olha, Marcelo, a princípio, em março, eu fiquei, assim, bastante preocupada, porque por eu ser grupo de risco, eu também tenho um pai, né? Meu pai biológico, ele tem 85 anos, né? Mora em frente à minha casa. Eu praticamente, eu estava assim,
aquela psicose de não sair. Às vezes, raramente eu ia no banco, ou ia comprar alguma coisa, era meu filho que fazia as coisas. E também tem essa coisa de meu filho trabalhar em ter aquela... A higiene daqui dobrou, o material de limpeza aqui, nossa, é o que mais gastei. Mas, com o passar do tempo, a gente tem que vai entendendo o que é o vírus, né? O que é essa pandemia, e a gente precisa ter a questão do isolamento, mas também eu tava, minha mente estava assim, já para entrar em pânico, principalmente meu pai, né? Mas graças a Deus a gente foi fazendo nossas obrigações, né? Comecei a conversar também com meus pares, com meu pai, a gente foi já entendendo, estudando, porque precisa também saí um pouco, eu fui para a roça, né? Fui para a casa de meu irmão em Catamba, que lá é um sítio. A gente caminhou também questão da saúde, todo mundo com seu necessário, seu álcool gel, sua máscara, mas também caminhada, porque eu estava já entrando já em certo desespero, uma depressão, mas e meu pai também, a gente estava, porque veio assim, esse turbilhão de informações, né? Cada dia era uma coisa mais nova do que a outra, e aí foi. Mas hoje, graças a Deus, os orixás, a gente está mais tranquilo, né? Com todos os cuidados, mas a gente já está respirando mais um pouquinho, aliviado, mas o isolamento continua. Precisa continuar, né? Mas, e a gente também aqui no nosso terreno, a gente não está tocando, né? Meu pai fechou todos os festejos, só trabalhos internos, só obrigações quem mora no terreiro. Não, não estou aqui querendo, né, falar mal de quem faz, de quem está fazendo suas atividades. Acho que cada um sabe o que faz, né? Cada um tem que ter a sua consciência. Tem pessoas que têm o seu terreiro com seus orgânicos, com seus filhos, que pode muito bem fazer. Não estou aqui discriminando, jamais. Mas o meu terreiro, o meu axé, que eu participo, não está tocando, não está trabalhando. Mas eu respeito cada pai e mãe que acha que deve fazer. E qual a importância você acha nesse momento de se manter em isolamento? E você acha que por que você acha que é importante se manter em isolamento nesse momento? A importância maior é a nossa vida, né? A saúde. A gente precisa ter a consciência que a pandemia não vai acabar agora, né? A gente precisa se cuidar cada vez mais. Eu fico, assim, ainda estarrecida com algumas situações que a gente tá passando, vendo aqui, principalmente aqui na minha cidade, tem pessoas que tá fazendo festa, assim, sem noção mesmo, aglomeração, principalmente nossos jovens precisam ter a consciência de que eles são assintomáticos, mas eles vão para casa e tem uma família que vai estar esperando por eles, que eles podem estar levando o vírus, não, eles estão levando o vírus para dentro de casa, né? Que tem um idoso, que tem às vezes uma gestante, uma pessoa que tem problemas de saúde, que não pode jamais ser acometida por esse vírus. Mas é saúde pública, né? É saúde pública. Tem que ter a consciência de que precisamos ainda estar em isolamento. Infelizmente. Eu queria mandar um beijo aqui à mãe Nilce, que está assistindo mãe a gente Nilce, aqui. Sua bênção, minha querida. Um beijo aqui à mãe Nilce. Eu vi agora na tela aqui. Sim. E exatamente, mãe. Precisamos pensar na nossa vida, na vida dos outros sempre. Nossos mais velhos. Estamos com um delay aqui de informação, galera, mas estamos conseguindo se acertar por aqui. Queria, inclusive, para aproveitar para pedir para Eita. Não entendi, fala a mente.
Não, eu só queria pedir para as pessoas que estão assistindo a gente aqui para comentarem, para mandar o link para mais pessoas, para divulgar o trabalho que a gente está fazendo aqui, para essas lives chegarem a mais gente. E queria, inclusive, o Ked, agora eu queria uma dica sua. Tá? Queria quebrar aqui o protocolo, eu queria pegar uma dica. Eu já estou em isolamento social desde março, desde a primeira semana de março. Passei meu aniversário de isolamento social, terminei meu preceito de isolamento. Queria saber da senhora, nesses momentos de isolamento social, quando bate aquele tédio em casa, que não sabe o que fazer, o que a senhora costuma fazer para passar o tempo? A senhora está em campanha eleitoral, né? A senhora é pré-candidata, então daqui a pouco teremos uma vereadora, Kézia aí, Ilhéus, mas eu queria saber, acho que sua agenda deve estar lotada de Axé. Mas o que você recomenda para a gente assim, fazer no momento de isolamento? O que você recomenda para passar o tempo, para... Marcelo, o que a gente precisa fazer, cada um procurar o que você faz de melhor. O que eu pelo menos, eu toco. Eu sempre estou aqui tocando, eu faço algumas composições, né? Abençoe, mãe, beijo, saudade. Eu sempre componho, fazendo minhas músicas. Eu gosto muito de cozinhar, né? Eu fico inventando. Internet está aí, né? Cada vez mais ensinando a gente a fazer alguns alimentos, coisas saudáveis. Gosto muito de mexer com minhas plantas, eu tenho caqueiros também. Não tenho ainda quintal, breve vou ter meu sítio, que a Iá vai me dar. Mas eu gosto assim, eu toco, fora as atividades, né, de dona de casa, de limpeza, de arrumação. Eu sempre estou me exercitando. Mas o que eu estou fazendo mais é tocar, ouvir música, gosto muito. Não gosto muito de filme, que esse povo não gosta de Netflix, Ave Maria, ficar parado, sentado, não é comigo. Mas eu sempre estou tocando. Me diz também está aqui, limpando, fazendo. Me diz qual foi a coisa que a senhora cozinhou. Oi? Novamente, não entendi. Eu queria saber qual foi a última coisa que a senhora cozinhou para passar o tempo nessa pandemia. Eu queria saber qual foi a última coisa que a senhora cozinhou para passar o tempo nessa pandemia. Que eu aprendi ou que eu já faço? Difícil. Vai, diz aí. Difícil. Diz aí. Bom, eu gosto muito de fazer cozido. Quando você vier aqui, vou fazer um cozido para você, ó. Ótimo. Daqueles. Viu? Quando você vier em Ilhéus. Já está convidado. Maravilha. Né? Eu aprendi a fazer na internet. Como é? Bolos. A gente aprende na internet, é isso. Coisa de engorda, né? Aprendi a fazer um pudim que meu pai de santo me ensinou, maravilhoso. Que eu não sabia com... Meu Deus. Como é com queijo ralado. É uma mistura que ele faz aí, menino com coisa queimada, fica uma delícia. E aí, mas é mais samba. Eu sou da música, invento mais ritmo de samba. Me diga da banda. Por aí. Me diga da banda. Minha banda é Samba de Treta. Beijo família, beijo meus irmãos, meus parceiros, meus companheiros de luta. A gente está aí, né, nessa expectativa da Lei Aldir Blanc, né, que é para dar um suporte para os músicos, né, de todo o Brasil, não só daqui de Ilhéus. Está aí ainda vendo como é que vai fazer, como é que vai ser distribuído esse dinheiro, né? Quem é que vai avaliar as propostas que está aí? Eu espero que saia, porque nossos irmãos da cultura estão sofrendo, viu? Está sofrendo. Muitas pessoas que vivem da música, né, fecharam seus espetáculos. Não está mais. Meu filho mesmo, ele participa de uma banda, fora a banda Samba de Treta,
que desde março estava com uma escala de shows para fazer e simplesmente foi tudo cancelado, né? E não tem nem previsão. Agora me diga, as pessoas que vivem da música, o que está fazendo, né? Porque as pessoas, dá uma cesta básica, dá esses 600 reais de auxílio. E as outras contas? Vai fazer como? Quem tem família com mais de uma criança em casa, esse dinheiro dá para quê? Então é complicado. Quem paga aluguel, principalmente, né? E aí, meu filho, a gente tá. A banda, todo mundo tá parado. Quem tem seu dinheiro, quem tem seu trabalho certo, tá se virando. Quem não tem, tá na ajuda dos familiares. Até que essa fase passe e que volte tudo ao normal. Que eu acredito que vai demorar um pouco, né? Ked, a senhora entrou numa questão que é bem importante, que a gente vem tratando já algumas lives, né? O quanto, em alguns momentos, a gente, não só a comunidade de terreiro, mas acho que toda a comunidade, todo o povo preto, a gente sempre pensou metodologias, sempre pensou formas de como se manter vivo, né? De como, enfim, se aquilombar, de como se juntar para conseguir pensar a política de sobrevivência, né? Acho que nesse momento, a gente está vendo, nesse momento de pandemia, muitas coisas ficaram escancaradas, né? Muitas formas na qual as políticas públicas são conduzidas, elas ficaram escancaradas. E a gente tem visto, né, que a gente tem visto, por exemplo, que as pessoas que utilizam o SUS, elas têm muito mais propensão a morrer de Covid do que as pessoas que usam o sistema particular, né, de saúde particular, privada, né. Então, acho que não só com Covid, né, acho que a gente consegue identificar, por exemplo, nos dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a gente identifica que a população preta é a população que mais morre em decorrência de AIDS, né, no Brasil, e assim tem uma série de outras doenças, né? A Renafro, inclusive, é uma rede que nasce para dar respostas, né? Que nasce para construir, mais do que construir respostas, nasce para formular perguntas, né, para o poder público e conseguir, enfim, questionar o poder público acerca de uma série de políticas públicas, né? Eu queria saber da senhora como que a senhora identifica esse cenário de construção de políticas públicas nesse momento, né? Como que a senhora traz esse cenário, né? Como que a senhora identifica, a senhora falou especificamente da lei Aldir Blanc, né? Mas tem uma série de outras políticas públicas, não só para a cultura, mas para a saúde também, que afetam diretamente a nossa população, né? Queria que a senhora falasse um pouco desse processo. A senhora que está pensando a construção de políticas públicas, está pensando aí como pensar a gestão pública na cidade da senhora, queria que a senhora falasse um pouco do que é esse processo, né, de como está sendo pensar políticas públicas, estar aí submetida a algumas políticas públicas, como que a senhora vê esse processo. Estamos num papo, Dayana. Desse processo. Estamos num papo. Isso, olha, a Renafro, Ilhéus ganhou muito com a chegada da Renafro aqui. O núcleo, cada ano, vai se fortalecendo muito mais. Nós, hoje, enquanto núcleo, nós estamos em várias esferas aqui, né, da cidade de Ilhéus, dos poderes públicos. Nós estamos no Conselho de Saúde, né? Hoje, o titular, eu sou a suplente, Tática, né? Nosso coordenador está na suplência, ou está titular no Conselho de Saúde, né? Onde lá nós discutimos, colocamos nossas políticas públicas voltadas à população negra, à população de terreiro, que antes não tinha, né? Nosso povo não era assistido em relação à saúde, em relação aos atendimentos necessários, que você sabe que, principalmente nós, nossos irmãos, quando são iniciados, precisa ter um certo cuidado de trabalhar o racismo, né, institucional, o racismo enquanto a gente vai nos hospitais, nos postos de saúde, para ter um atendimento adequado para nossos irmãos que estão iniciados, né? Nós estamos também no social, né? Eu, Tata Cambalandê, né? Estamos lá, Paival, estamos
lá presente, também defendendo nossas políticas, a população negra, mas também nossa cadeira enquanto mulher de terreiro está lá, né, a gente defendendo também nossa cadeira. Também nós estamos na comissão da ouvidoria, né, Tata Cambalandê, tá, como ouvidor, né, e aí a gente está sempre procurando, Marcelo, defender nossos espaços, né? Precisamos estar nesse espaço de poder, né? Eu agora estou nessa, vamos dizer assim, nessa guerra, né? Que é uma guerra, que é esse propósito de chegar ao poder legislativo, né? Uma mulher de terreiro, uma mulher militante, mãe preta, mãe solo, e aí a gente está querendo levar os nossos problemas, nossos anseios, né, que venham a ser solucionados. Nós aqui precisamos de um espaço cultural, de um espaço para que nossos trabalhos enquanto povo de terreiro venha a ser vendido na cidade de Ilhéus, que nós não temos. Oi, pai, Paulo está chegando aí. Né, Paulo? Enfim, concluindo sua pergunta, a gente está nessa luta, mas a Renafro vem muito a somar. Maravilha, obrigado. Bem-vindo, pai Paulo! Olá, gente, desculpem, boa noite. É que além de eu ter tido um problema técnico, além de ter havido um problema técnico... Boa noite, papai. Boa noite, sua bênção, Equed. Boa noite, sua bênção, Equed. Mãe abençoe, bênção, pai. Jango lhe abençoe a todos nós. Pronto, cheguei. Desculpem me atrasar. Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente estava aqui papeando, tem uma galera assistindo a gente aqui, a gente estava batendo um papo aqui, falando da vida, falando como a gente está sentindo essa pandemia, falando como a gente tem sentido esse processo de como as políticas públicas têm chegado ou não nos nossos terreiros, no nosso povo, como a gente vem sentindo, enfim, essa ideia de, isso, a gente tem perdido muita gente, a gente tem mais de 100 mil mortos já no Brasil, né? Então, a gente tem perdido, pensando em estratégias de sobrevivência, como que a Renafro vem atuando a partir disso. E eu queria, uma coisa, a gente já avançou bastante aqui no papo, a gente vai continuar aqui batendo papo junto com o senhor, mas eu queria uma coisa bem específica do senhor. E aí foi mãe Nilce que está aqui assistindo a gente, que me pediu que eu perguntasse isso para todas as pessoas. Eu queria saber do senhor como que o senhor conheceu a Renafro, como que o senhor chegou a ser hoje, por exemplo. Eu primeiro, inicialmente, eu quero agradecer a todos os meus irmãos da Renafro. Para mim é uma honra. Durante o processo de pandemia, eu fui indicado pelos companheiros, pelos meus irmãos e aceito pela coordenação nacional para assumir a coordenação do núcleo do Maranhão. Eu cheguei a Renafro depois de iniciado. Primeiro assim, eu sou casado com uma mãe de santo, uma Ialorixá, tem mais de 40 anos de iniciada. E eu fui ex-seminarista e tal. E depois que eu me iniciei com meu pai de santo, eu conheci a Lusa, e a Lusa de Oxum. E pelo caminho, pelas insistências, e a Lusa levou, antes de tudo, levou mãe Nonata da Oxum para coordenar o Fórum de Mulheres de Axé junto com ela. E depois da passagem dela, da volta dela para casa, mãe Nonata assumiu a coordenação do Fórum de Mulheres de Axé. E por essa relação de mãe Lusa com mãe Nonata, eu cheguei a Renafro. Eu estive, por exemplo, naquele encontro de homens de axé do Maranhão, aquele que aconteceu aqui no Maranhão, que nem acabou direito, mas eu já estava ali. Eu já estava ali naquela reunião, naquele encontro, um pouco ainda inibido, porque era recém-iniciado, e meu pai sempre me ensinou que quem tá chegando não pode
ir se expondo, daí eu conheci a Renafro, e foi um amor à primeira vista. Eu me apaixonei pela rede, eu me apaixonei pelo que a Renafro faz. E daí fui convidado no último encontro estadual para coordenar o Fórum de Homens de Axé, fui eleito pelos Homens de Axé no encontro estadual, e aí assumi essa militância de estar fazendo a rede, trazer a ideia da rede para os terreiros e fazer o link desta ideia que a rede tem com os demais movimentos sociais aqui no estado do Maranhão. Então, hoje, a gente tem essa preocupação muito grande. Para mim, eu falo para vocês que quando eu falo da Renafro, e como eu cheguei na Renafro, eu me emociono. Né? Eu fico extremamente emocionado, porque também, através da Renafro, eu conheci a Lusa, eu conheci Mãe Nilce, conheci Tata Buculê, conheci Mãe Baiana, e fui conhecendo essas pessoas que são expressão no universo das religiões de matriz africana neste país chamado Brasil. E eu sinto um orgulho muito grande de ser irmão dessas pessoas, mas mais do que isso, eu sou companheiro de pensamento, companheiro de sonhos que todos nós temos, de sonhar um mundo melhor, e sonhar um mundo melhor a partir das religiões de matriz africana, nesse diálogo com as políticas públicas que a gente tem travado aqui. Agora mesmo, um dos motivos de eu ter me atrasado foi esse. Eu estava numa reunião com os técnicos da Secretaria de Saúde, eu não sabia que ia demorar tanto, para discutir a questão da política do homem de axé, política da mulher de axé, e um documento que a gente está travando a partir do Comitê Religioso de Combate ao Covid-19, que nós ajudamos a criar aqui no Maranhão, fazer valer vários protocolos que nós encaminhamos ao governo do estado do Maranhão, entre eles o protocolo dos rituais fúnebres, entre eles o protocolo de abertura ou reabertura das casas de axé. Eu digo reabertura, porque nós somos do axé, sabe que não tem casa do axé, de axé fechada. Né? Quem tem o que nós temos assentado na porta não pode estar dizendo que nós estamos com casa de axé fechada. Mas nós temos tomado uma série de providências para nos resguardar. E aí foi aqui o Maranhão, o governo fez um decreto de reabertura de casas religiosas, e nós achávamos e achamos que as casas de axé precisam continuar como estão, com seus tambores parados, evitando aglomeração, pensando no outro, pensando nos mais velhos, pensando nas comunidades. Então, a gente fez um documento pedindo que o governador do estado considerasse essa situação específica das casas de matriz africana. Enfim, a Renafro também, eu confesso, me fez ressurgir para os movimentos populares. Eu estava eu sou de movimento, eu desde 12 anos aprendi pelas comunidades eclesiais de base, mas eu estava um pouco mais na minha, mas a Renafro foi um sopro novo na minha existência e na minha militância em favor dos direitos e das pessoas humanas, das pessoas. É isso, bonito. Não sei se respondi, mas é isso que eu penso da Renafro, esse é o sentimento que eu tenho. Muito bonito mesmo. E o senhor sabe que o senhor me fez remontar aqui memórias muito boas. Sabe o que eu costumo dizer para todo mundo, que quando me perguntam se eu conheço o Maranhão, eu sempre digo que eu conheço o Maranhão pelos olhos de Mãe Lusa. Foi Mãe Lusa tudo que eu conheço do Maranhão foi Mãe Lusa quem me apresentou. Todo lugar, tudo que todos os pontos do Maranhão assim que eu conheço foi Mãe Lusa, e uma parte Marmo também, né? Porque quando eu fui, tava junto com o Pai Marmo, então no momento antes da gente ir embora, eu visitei um pouco ali o centro histórico e tal, junto com o Marmo, mas a maior parte eu conheço pelos olhos de Mãe Lusa. Então. Nossa, revisei. É muito bom, inclusive, lembrar dela. Enfim, acho que são memórias muito boas que a Renafro ajuda a gente a construir, né? São pessoas que fazem... Pode falar. Eu acho que uma das missões... Eu sou filho de Xangô com Iemanjá. Eu nunca escondo isso. As pessoas, quando me perguntam... Algumas pessoas têm uma dificuldade de dizer isso. Eu não tenho. Eu sou filho de Xangô com Iemanjá. E sou casado com uma filha de Oxum. Né? Tenho uma filha que é de Nanã, tenho uma neta que eu digo que é filha da água com o vento, de 5 anos.
E eu acho que uma das responsabilidades que a minha ancestralidade me colocou agora é exatamente fazer esse resgate aqui no Maranhão de pessoas que ajudaram a construir a Renafro até aqui e que muitas já voltaram para casa. Eu acho que a gente tem que resgatar a história dessas pessoas, porque a história delas e a história da Renafro se confundem. Então, eu não posso deixar de falar de Mãe Maria do Sete, não posso deixar de falar de Pai Euclides, não posso deixar de falar de Pai Jorge e Itaci, que foram, para mim, foram e continuam sendo referências no Maranhão, quando a gente fala do exemplo de vida, não só do exemplo de vida religiosa, porque às vezes a pessoa tem no terreiro quer ser uma coisa e fora do terreiro quer ser outra completamente diferente. E essas pessoas são, para mim, ao lado de Mãe Nonata, ao lado de Mãe Venina, que estão agora, né, também que estão na coordenação da Renafro comigo. Eu tenho o prazer de ser um filho de Xangô que coordena a Renafro com uma filha de Oxum e uma filha de Ogum. Então, eu estou bem acompanhado. Então, eu acho que eu sei que a minha coordenação com Mãe Venina e Mãe Nonata é uma coordenação de transição. E o que é para nós ser uma coordenação de transição? É fazer com que os mais novos amem, se apaixonem pela rede e venham para dentro da rede. Amanhã mesmo nós temos um encontro para falar da prevenção combinada com a Secretaria de Saúde, é uma reunião virtual, que é com a juventude de terreiro. Eu acho que meu papel também, como mais velho, é fazer com que pessoas novas lideranças se preparem para assumir um lugar que eu estou e que não vou ficar por todos os dias de minha vida. Vai chegar uma hora que eu tenho que parar também e deixar essa juventude tomar conta. Sim. É assim que eu vejo. Antes do senhor entrar, a gente estava aqui, Kedsil e eu comentando batendo um papo sobre a vida, mas comentando aqui em políticas públicas, em como a gente constrói esses espaços de sobrevivência, né? E eu fico pensando muito, né, quando o senhor traz essa ideia da ancestralidade, né, e mesclado muito aí com essa ideia de construção de políticas públicas, eu fico pensando o quanto o fato da gente conseguir hoje ter uma mulher negra, baiana, uma EQED, né, alguém de tradição de matriz africana, se colocando à frente desse processo de construção de leis, né, se colocando à frente desse processo de uma luta no legislativo, é porque a gente teve uma série de ancestrais também que já retornaram para casa, que se colocaram ali na luta também, né, que se dispuseram a estar na luta para que a gente conseguisse pensar aí uma série de construções, para que a gente conseguisse hoje, nesse momento, estar aqui se afirmando como pessoas de tradição de matriz africana, está aqui hoje reivindicando políticas públicas, está aqui hoje pensando na garantia, né, construindo instrumentos de garantia dos nossos direitos, porque essas pessoas foram responsáveis por construir direitos também, né? Essas pessoas foram responsáveis por construir espaços de visibilidade na luta, né? EQED, eu fiquei pensando aqui, quais foram seus ancestrais que te inspiraram a estar nesse espaço hoje, a estar nessa luta, nessa conquista por direitos? Quais são seus ancestrais que te inspiram? Deu para ouvir, Ed? Oi, devolva a pergunta que eu não ouvi direito. Eu queria saber quais foram, acho que deu algum probleminha na rede. Oi, Paulo. Retorna a pergunta aí. Tá, vou fazer. Eu estava perguntando quais foram os seus. Estava fazendo uma reflexão em cima de quais foram os seus ancestrais que te inspiraram a estar na luta hoje. Eu estava perguntando quais foram os. Estava fazendo uma reflexão em cima hoje. Sim, olha só. Eu nasci no terreiro de Candomblé, né? Nação Angola, minha mãe, em memória, Mameto de Inquice, Dandaluna. Então, eu nasci, né, de um vento, e toda a minha existência, desde meu nascimento, eu fui envolvida com o axé, envolvida com o pé, né, com os meus mais velhos, aprendi, né, com as minhas abates, os orixás, os inquices, que veio
já trabalhando, né, toda a minha existência enquanto mulher, me preparasse, eu digo assim, me preparasse para essa luta que é árdua, né, para defender meu povo. Eu sempre digo para os meus mais novos e meus mais velhos que eu tenho uma missão, né? Eu tenho uma missão para ser seguida, para ser desenvolvida aqui na Terra, que é defender meu povo, que é defender meu povo de axé. Antes, eu fui muito contemplada, né? Contemplada com o olhar diferenciado em relação à minha pessoa, que Pai Mármore teve. Me escolher e me indicar, né? Fazer essa provocação para que eu entrasse na Renafro, que a partir da Renafro eu já tinha todo um trabalho desenvolvido nos terreiros de Candomblé aqui, mas com a chegada da Renafro, com a chegada da rede, abriu outras possibilidades, abriu um leque de amizades, principalmente quando na época que veio o 10º encontro para aqui, enquanto o Tata Marinho estava na gestão, a rede, né, juntamente com o secretário de Cultura, Paulo Ato, que eu jamais vou ter o apoio que ele deu, né, enquanto secretário, porque é muito difícil hoje, Marcelo, você ter no poder, né, do sul da Bahia, como Ilhéus, você tem um gestor que tenha a sensibilidade de trabalhar com os terreiros de Candomblé da sua cidade, né? E ele abraçou, na época Marinho estava na casa de representante de matriz africana, e a gente teve a oportunidade de trazer vocês, né? Na época, nossa saudosa Macota Valdina estava aqui, Tata Boculê, meu querido, Silvestre, você, né, mãe Kelma, acho que eu tenho saudade daquele momento que você nem imagina. E aí, como eu falei, a Renafro veio muito somar, foi um presente. Oi? O pior é que eu imagino o quanto de saudade você tem, porque eu também tenho. O delay tá babado. Quanto de saudade você tem, porque eu também tenho. É verdade. Né? Oi, Ked, queria aproveitar aqui que o pai Paulo conseguiu voltar. Babadiba dançou, caiu no samba de roda que só deu ele. Já imagino. Já imagino. Ô, pai Paulo, só uma coisa. A gente lá na conexão da EQED Silvandira tá com um delay grande. Então, às vezes a gente fala, tem que esperar um pouquinho para ela conseguir entender, para fazer esse retorno aqui, tá? Mas eu queria aproveitar que o senhor voltou para o senhor explicar como que o senhor está sentindo a pandemia aí no Maranhão, como que tem chegado esses reflexos da pandemia, o que o senhor, junto com a sua comunidade, o que vocês estão pensando de alternativas, né? Como que vocês estão pensando em alternativas de sobrevivência mesmo? O que o senhor, junto com a sua comunidade, em alternativas de sobrevivência? Desde o princípio da pandemia, a gente teve que tomar duas providências que a gente considerou importante. Eu falo nós, que eu estou falando a partir da minha própria casa. Primeiro era como cuidar internamente das nossas coisas, cuidar do terreiro, como cuidar da nossa vida. E a outra era como não esquecer dos outros, sobretudo daqueles com menos informações, com menos condições de caminhar e de se encontrar nessa situação. E aí, a gente aqui em casa, a gente pensou um protocolo que
ficou 60 dias. Eu estou agora no terreiro. E eu não moro no terreiro, a minha casa é distante uns 20 quilômetros do terreiro. Mas desde o começo da pandemia, eu e mãe Nonata, nós nos mudamos para o terreiro. E aplicamos dentro do terreiro um questionário com os nossos, para saber como cada um estava, qual a situação de cada um em casa, quem estava na situação de risco, quem tinha familiares na família de risco. E no final a gente fazia uma última pergunta, que a gente fez uma série, mas a gente queria chegar nesta, era: você, como você está se encontrando para ir para o terreiro? Você tem condições psicológicas de ir para o terreiro? E aqueles que disseram não, a gente foi fazendo uma certa triagem para ver com quem a gente podia contar naquela hora. Aliado a isso, a gente passou a fazer uma discussão com o governo do Estado, no sentido de que a gente precisava que o governo do Estado desse uma resposta para os povos de terreiro, no sentido de que tipo de atendimento poderia prestar a partir das políticas públicas do Estado. É a minha neta, filha da água, do vento com água, aí ela, pronto. E ela, então como é, vou falar. Então, como é que o Estado, a partir das políticas públicas, poderia responder às nossas necessidades? E daí, nós tivemos uma ideia, que foi uma ideia, para nós, do ponto de vista de ajudar a combater o Covid dos terreiros, foi fundamental. Nós criamos o Comitê Afro-Religioso de Combate ao Covid-19 no ambiente dos terreiros. E aí, o que nós fizemos? A primeira coisa, nós resolvemos fazer um levantamento de como o Covid estava impactando a vida das pessoas no terreiro. E a partir desta amostragem, a gente começou a dialogar com o governo do Estado. Aí, nós entendemos também que era uma situação muito difícil e uma situação tão grande que talvez o Estado não pudesse responder todas as necessidades que nós tínhamos naquele momento. Então, essa foi a segunda ação do comitê. O comitê resolveu ele mesmo tomar medidas, fazer eventos, encontrar saídas para apoiar os terreiros. Isso a gente tem feito. A gente fez live, a gente vendeu camisa. Tem um artista popular chamado... Como é que é o nome, Richard? Que deu a camisa. Menotti Cordeiro nos doou uma tela chamada Mar de Iemanjá. Na primeira tiragem, nós vendemos 1000 camisas. Essas 1000 camisas, tudo que nós... Fizemos live, tudo que nós arrecadamos, a gente transformou em material de higiene para distribuir com os terreiros. Essa foi uma ação nossa. A gente compreendeu, a gente tem um grupo que começou a compreender que tinham terreiros em situação econômica, pela condição da sua comunidade um pouco melhor. Mas tinha entre nós aqueles que mais precisavam. E a gente começou a atender a esses. O comitê está atendendo terreiros em mais de 60 municípios do estado do Maranhão. E aí já distribuímos cesta. Os terreiros com melhor condição financeira, com melhor condição social, conseguiu também fazer eventos e esses eventos distribuir para os terreiros mais pobres da região. Então a gente tem enfrentado a pandemia com aquilo que nós sabemos fazer, a solidariedade e a acolhida, que é o que nós sabemos fazer. Para nós, a melhor política pública é aquela que acolhe, aquela que inclui, né? E, paralelo a isso, a gente começou a refletir qual o nosso papel, qual o papel das comunidades de terreiro para fora das comunidades, porque a gente, no primeiro momento, óbvio que se preocupou com os nossos irmãos, com quem é da religião, mas a gente também precisou se preocupar, como é a nossa origem, com aqueles que estão em torno dos terreiros. E aí a gente começou, em alguns terreiros, a atender as comunidades, distribuir cestas básicas, kits de higienização. A gente, às vezes, comprou máscara com o nosso próprio recurso e distribuiu para ajudar as comunidades, né? Então, assim a gente tem enfrentado a pandemia. Enviamos ao governo do Estado uma minuta de um protocolo, preocupado com os nossos que se foram, que voltaram para casa, muitos voltaram para casa, e a gente pediu ao governo do Estado uma flexibilização no sentido de que a gente pudesse, respeitando
as determinações que o governo estabeleceu, mas de que forma nós poderíamos ser presentes neste momento em que os nossos estavam voltando para casa. Aí a gente acertou, combinou que, por exemplo, os nossos não fossem colocados nos sacos pretos. Eu acho tão feia essa palavra, sacos, mas é como eles dizem lá, né? Que não fossem colocados em sacos pretos, que não fossem, hipótese nenhuma, cremados. Né? Isso foi um enfrentamento grande, porque tinha um protocolo e a gente estava querendo respeitar as decisões de governo, mas a gente também queria defender os nossos interesses. Então, daí, pedindo ao governo que os nossos pais, nossas mães pudessem, por exemplo, de alguma forma, estar mais presente na vida dos nossos que estavam internados, solicitando que o governo do Estado adotasse a identificação raça, cor e religião nos prontuários de atendimento com quem chegava nos hospitais com Covid-19. Não bata da barriga de vovô. E aí a gente foi fazendo essa discussão. E lembrando a todos que, embora o Maranhão hoje é um dos estados em melhor situação em relação ao combate ao Covid-19, porém, a gente agora tem uma outra missão, é dizer que nós não superamos a pandemia, que a pandemia efetivamente existe, que o vírus vai continuar matando se a gente não tomar as providências necessárias, porque a gente tem aqui no Maranhão a sensação de que a pandemia passou, né? Voltou muita coisa a funcionar, as coisas estão mais ou menos... Tem uma palavra que eu detesto usar, juro para vocês, esse negócio de novo normal, eu detesto essa palavra, porque as coisas continuam como antes, com uma diferença. Nós temos uma gravidade, nós temos um problema grave, nós temos que enfrentar essas coisas. Então, vocês já viram que eu falo muito, né? Vocês já viram, mas isso é por causa do meu outro companheiro, entendeu? E me põe para falar em horas que eu nem penso que eu vou falar. Então, a gente levantou aqui uma série de dificuldades. A outra coisa que a gente está discutindo agora, por exemplo, o governo do Estado precisa comprar elementos das cestas básicas, seja das cestas alimentares, sejam das cestas de higienização. Nós estamos convencendo o governo do Estado a comprar da produção de terreiro, porque nós temos quem produza no terreiro. Isso vai gerar renda para os nossos, e isso vai ajudar as nossas casas. Então, é assim que a gente tem enfrentado, né? Não de braços cruzados, não colocando tudo no colo do Estado, entendendo que o Estado tem um compromisso de nos ajudar a enfrentar a situação, mas a gente também pode fazer a nossa parte, e a gente foi fazendo e está fazendo. Não sei se respondi, viu, gente? Eu sou ruim de responder. O senhor fala muito, mas fala bem e fala coisas importantes, e acho que esse espaço aqui é exatamente para isso, para a gente conseguir ter espaço de voz, ter espaço para que as nossas coordenações consigam também expor, né, o que estão construindo, o que estão pensando e a forma como estão pensando e construindo também as estratégias para o nosso povo sobreviver e conseguir passar por esse processo que está sendo muito doloroso, né? Está sendo muito difícil passar por esse processo de morte, né? Esse processo de perda de uma série de pessoas. Eu queria que a Edsil dissesse para a gente o que ela está sentindo como ações para os próximos passos, assim que a gente conseguir passar por essa fase, passar por esse momento que está sendo muito doloroso, né, como a gente já falou aqui, o que são os próximos passos? Quais são os próximos passos? O que a gente tem que fazer a partir de agora, a partir, né, do término desse processo de pandemia, a partir dessa normalização das nossas vidas? Quais que são os próximos passos que a senhora identifica? Chegou lá para ela. A senhora está ouvindo a gente, Ked? Acho que ela não está ouvindo. Pai Flávio, se o senhor conseguir falar um toque dela, tá? Pai Flávio está aqui atrás, gente, falando... Está aqui atrás do
das nossas câmeras. Eked, a senhora ouviu a gente? Acho que não. Mas, pai Paulo, então, sobrou para o senhor falar um pouquinho mais. É verdade. Bom, diga. Não, eu queria saber isso. O que o senhor... O que o senhor acha que são os próximos passos? Periferia um O. Será que é? Será que é Eked? É. Acho que a conexão dela tá bem lenta, e aí a gente tem que ficar esperando bastante tempo para conseguir chegar a fala lá até ela. Isso aí. Começou muito bem, se a internet tá ruim, viu? Aham. Não ouvido mais nada, já tem mais de 15 minutos. A internet tá bugada. Eu estou conseguindo ouvi-la. É. A internet tá um O. Eu vou falando com ela aqui pelo WhatsApp enquanto o senhor responde, pode ser? Mas eu queria que o senhor falasse desse novo processo, assim, do que a gente tem que pensar de possibilidades, o que a gente pensa de saída a partir de agora. A internet tá um O. Eu penso assim, primeiro nós temos que nos preparar para uma realidade diferente. Também eu falei pra caramba. De até agora, né? E nós temos que nos preparar para essa nova realidade a partir da ótica das religiões de matriz africana, a partir da ótica dos orixás, dos voduns, da mina do Maranhão, dos caboclos, dos encantados, dos iquices, que é a ótica da solidariedade. Ai, Nando, parou a internet, não nem falando. Eu penso que essa vai ser a palavra para ser colocada na mesa, é solidariedade para o futuro. Como nós vamos nos relacionar também com o espaço que é de todos nós, que é o meio ambiente. O que isso vai o que isso vai impactar em nossas vidas, né? Como é que nós, enquanto religiões voltadas para os elementos da natureza, de que forma nós vamos nos relacionar com ela? A outra coisa é que aí é mais uma questão. Eu estou falando um pouco das questões mais holísticas, mais românticas, vamos assim dizer. Mas, paralelo a isso, nós temos que nos reagrupar quanto povo, reagrupar quanto sentimento que nós temos no Brasil inteiro e continuar uma luta, que é a luta da Renafro, que é a luta por direitos, direito à saúde, direito à política, direito a ter direito a políticas públicas, nos organizar no sentido de que a gente entenda que nós temos direitos. Eu acho que o maior parceiro que nós estamos tendo do combate à pandemia é o SUS. Mas o SUS está praticamente sucateado pela falta de comprometimento político da gestão. Tá aí então, ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. Para que o SUS seja tratado dignamente. A gente tem que continuar lutando para que a gente sempre que fala de políticas, a gente não atenta para o que é o nosso fazer político, o que é o que nós estamos fazendo. E aí eu não estou falando de política eleitoral, não. Eu estou falando de política enquanto ação de Estado, política quais são, qual a mediação que nós vamos fazer com o poder público nos municípios grandes, nos pequenos municípios, com o movimento popular, com o movimento negro, com os sindicatos, com as associações de moradores, com as lideranças políticas responsáveis, qual a relação que nós vamos ter na luta pelos direitos humanos. A gente não pode fugir disso. Então, as pessoas dizem assim, mas nós vamos para o novo normal. Eu não entendo o novo normal, porque a vida vai continuar exigindo de nós os mesmos compromissos que nós estamos tendo até aqui. Então, é por isso que eu às vezes fico, será que as pessoas estão entendendo que nós vamos passar uma borracha e começar do zero? Não é. Nós vamos ter
que aproveitar as experiências exitosas, sobretudo a partir da nossa vivência, para continuar nos organizando e compreender, né, que nós, todos nós, somos responsáveis pela nossa própria cidadania. E eu tenho que compreender que eu, enquanto cidadão, tenho meus deveres, tenho os meus direitos, mas eu hoje tenho um compromisso que é de lutar por aqueles que não podem lutar, por aqueles que têm medo de lutar, por aqueles que assumiram compromissos que agora não os permitem abrir a boca para falar. Nós temos que falar por esses e lutar por esses, né? Porque a gente sabe que, ao longo do tempo, as nossas lideranças religiosas, eu falo aqui do Maranhão, vou falar a partir da ótica do Maranhão, foram tendo compromissos que foram os levando a ter que ficar calado, a não enfrentar as problemáticas políticas a serem discutidas. E isso é muito ruim, porque isso faz com que a gente perca o nosso compromisso com a própria história que nós temos, com o futuro de minha neta. A responsabilidade do futuro dela, antes de qualquer coisa, é minha. E dos amigos dela, da geração dela. Então, eu acho que a perspectiva de futuro para nós, eu não comungo daqueles que pensam que nós estamos em terra arrasada. Nós não estamos em terra arrasada. Nós estamos com um problema, vamos ter outros problemas possíveis, né? Mas nós temos que estar com o mesmo desejo, o mesmo propósito. E o nosso propósito tem que ser... Eu muito tempo venho, desde que eu me iniciei, e aí hoje eu já tenho um bom tempo de iniciado, já cuido um pouco das minhas próprias coisas, meu pai já voltou para casa, eu tenho uma relação muito grande com Iavanda Machado, que é uma pessoa que, quando as coisas muito me apertam, eu corro para uma orientação, chegamos a ser... Somos parentes pela metade, mas Xangô elegeu ela minha mãe do coração. E a minha preocupação é nós, negros, pobres, homens e mulheres, juventude, que estamos nas periferias. E a periferia aqui que eu falo não é só a periferia geográfica, não. Porque é muito fácil dizer que a gente está na periferia geográfica, mas nós estamos em todas as periferias, inclusive na periferia da política pública, do atendimento social. E as pessoas olham para a gente achando que nós somos uma população que vive de pires na mão, que nós só sabemos pedir ou vivemos de ajudas emergenciais. E isso, para mim, é ficar na periferia das políticas. Nós queremos políticas que nos atendam, que ajudem a nossa população, que ajudem o jovem de terreiro a encontrar emprego, a ter trabalho e renda, que permita que a produção dos terreiros, seja ela a produção agrícola, seja ela a produção artesanal, seja ela a produção cultural que nós temos, seja entendido e seja visto pela política pública como um bem que possa gerar renda, que possa gerar condições dos nossos atores, vamos dizer assim, sobreviverem para o futuro. Nós não queremos que ninguém nos dê nada como esmola, ou como vamos dar isso aqui para o terreiro de Pai Paulo, porque ele está falando demais, ele está reclamando demais. Não me dê nada assim. Aliás, não dê para mim, não dê para o meu povo. É assim que eu vejo. É assim que eu estou preocupado. Essa é a minha preocupação. Então, a gente precisa, enquanto religiosos, enquanto lideranças de terreiro, pais de santo, mãe de santo, filho de santo, Equede, Ogães, enfim, todos nós, abatazeiro, eu costumo dizer que no Maranhão tem pouco Ogã e muito abatazeiro, mas é uma brincadeira que a gente faz, né? Porque abatazeiro é a palavra que a gente usa aqui para quem toca tambor. Então, Candomblé no Maranhão é uma referência muito nova, acho que não tem nem 40 anos, não tem 50 anos, enfim. Mas nós temos que compreender que todos nós precisamos assumir um espaço que é um espaço político, que só se dá na luta política, no enfrentamento, no diálogo construtivo de uma nova sociedade, e esse diálogo irá nos permitir a ter, de fato, uma nova sociedade. Não é a Nova Jerusalém, nem o novo céu e nem a nova terra. Nós precisamos ter uma sociedade que viva num planeta que a gente defenda esse planeta,
que a gente cuide do planeta, mas todos nós, e que a gente tenha pelas pessoas uma empatia que seja capaz de dialogar com elas. Mas a gente não pode, não deve ou não deveria fugir da nossa responsabilidade política. E a nossa responsabilidade política, ela está desde a hora que eu recebo na minha casa um jovem para cuidar dele na religião, no santo, vai daí até a minha participação política, na vida política da cidade, na vida política do Estado. Agora nós estamos num processo de eleições municipais, com todo respeito, mas eu não consigo compreender como é que tem pai de santo, aqui do Maranhão tem, vão já se zangar comigo, pai de santos que são candidatos pelo partido chamado PR. Eu não consigo compreender isso. Eu até entendo, mas eu convivo com isso. Mas é estranho para mim, é muito estranho. Mas está tudo bem. Se nós estamos nesta fase da vida, que a gente precisa botar tudo para dentro do saco para depois peneirar e ver o que sobra, então eu aceito. Mas eu penso que a gente tem que ter esse compromisso político. Mais pais, mais mães, pais permitindo que seus filhos possam se candidatar a cargos eletivos, porque tem muitos pais que não tivesse esse negócio aí não, que esse negócio aí é política. Não é bom. O Banilze conta uma história que eu acho sempre graça. Ela foi uma campanha dessas, mas a gente precisa respeitar aqueles que pensam assim, né? Manilze conta uma história, ela contou aqui no Maranhão, que ela foi na casa de um pai de santo aí no Rio de Janeiro levar umas camisinhas, enfim, era uma campanha. Aí ela falou, o pai de santo depois disse assim para ela, o Baba disse: mãe, eu lhe amo, mas a senhora vai com essas suas camisinhas, com essa imoralidade para outro lugar, se saia do meu terreiro que aqui eu não preciso disso. Entendeu? É um negócio engraçado, para a gente que é mais jovem, é engraçado, né? Mas a gente também aí a gente vai medir a medida de como é o nosso povo. Nós temos pessoas mais arraigadas nas coisas antigas, temos mais novos que estão com uma visão nova de mundo. Eu acho que o que a gente precisa fazer é conciliar o que é nosso tradicional, com aquilo que a sociedade está... Isso sem nos prostituir, desculpem a palavra, mas sem nos prostituir, como relacionar esse tradicional com aquilo que vem de moderno. Por exemplo, assim que passar a pandemia, eu quero combinar até isso com o pai Flávio, aqui no Maranhão eu quero fazer uma oficina com o povo de terreiro, o povo de terreiro e as novas mídias de comunicação. A gente precisa dominar esse negócio aqui. Precisa dominar essa possibilidade de conversar com o outro, como nós estamos conversando aqui. Porque isso vai ser uma ferramenta que vai nos aproximar. Então, mas a gente sabe que a maioria dos nossos não consegue. Eu mesmo, eu estou com o filho de santo aqui, Morgan Richard, que está comigo, que está me ajudando nessas coisas de live, eu estou fazendo muitas, mas o pessoal pensa que eu sou craque, eu tenho que dizer, não sou eu que faço, são os meninos que me ajudam aqui. Então, estou falando demais, né? Estou falando demais. Mas que essa sua fala foi muito importante, assim, eu deixei com que o senhor falasse porque acho que ela tem uma potência de conseguir reposicionar também o movimento de terreiro, né? Tem essa potência de conseguir entender, e acho que o senhor, no final da fala, sistematizou muito bem essa ideia de que tudo bem, a gente está nesse momento da gente juntar tudo no mesmo saco e peneirar depois, né? Acho que a gente vai ter que fazer esse movimento, né? E acho que essa pandemia ela está vindo para explicitar muitos dos processos que a gente já vinha passando há algum tempo, né? Acho que ela adensou muito o caldo, né? E aí acho que está nesse momento também da gente colocou muita farinha, né? A gente vai ter que tirar um pouco aí para conseguir diluir isso depois, né? Então sua fala é muito potente nesse sentido, assim, ela reposiciona a gente num lugar político, ela reposiciona a gente num lugar de estrutura de política pública, num lugar de sociedade civil, num lugar de conquista de direitos, acho que é muito potente, assim, e queria agradecer, inclusive, por o senhor ter feito essa fala que foi densa, né, foi uma fala, acho que em alguns momentos, inclusive, difícil de tragar, né, acho que tem uma densidade nela que reposiciona a gente na luta mesmo. A gente já passou bastante do nosso horário aqui. Eu queria aproveitar que a Ked Sil voltou aqui
e se ela estiver conseguindo escutar a gente, vai ser maravilhoso, porque eu queria que ela fizesse, que a gente fizesse aqui um momento de escutamento mesmo, assim, que ela, enfim, que ela dissesse pra gente algumas falas, pra gente conseguir deixar marcado aqui nesse processo, que a senhora deixaria pra gente aqui nesse momento, deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente, para as pessoas que vão assistir depois no segundo momento também. Nesse momento, deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente, para as pessoas que vão assistir depois no segundo momento também. Ok. Da fala de pai Paulo, eu me senti bastante contemplada nessa questão da política partidária, pai Flávio. Aqui em Ilhéus, a gente está tendo essa visão que o senhor está tendo aí em relação à política. Nossos irmãos, eu fico assim, preocupada. Como é que nós, enquanto povo de terreiro, nós não somos de partido de esquerda? Como é que eu, enquanto mulher de terreiro, mulher preta, né, mãe solo, eu tenho que estar em algum partido, né, que apoia o coiso? São perguntas assim que eu sempre estou com meus pares, né, nessa preocupação. Né? Hoje eu estou no Partido dos Trabalhadores, porque é um partido que eu me sinto bastante contemplada com as suas ações, né? E o que nós, enquanto povo de terreiro, nossos irmãos precisam, é parar de ter só discursos políticos e as ações que não condiz com seus discursos, né? Porque a gente precisa de políticas públicas, que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, só que na hora, hoje, da atual, né, candidatura, do momento que nós estamos passando aqui, está apoiando, né, está apoiando os seus gestores, está apoiando, né, os partidos que atacam o nosso povo, e aí fica complicado. O que eu tenho a dizer, meus irmãos, família Renafro, é que a gente precisa bastante ter fé nos nossos orixás, em Kisses Voduns, que são eles que nos amparam, né? A gente precisa bater nossa cabeça, pedir a nossos orixás proteção, né? Que essa pandemia, que esse Covid, que não vai passar, vai demorar de passar essa pandemia, que a gente tenha discernimento, que a gente tenha cuidado com os nossos, né? Que é preciso ter isolamento social, mas também é preciso buscar o pão, né? Aqui eu tenho sempre essa guerra, o povo fala, isolamento social, e aqueles que não podem estar em isolamento social, e nossos irmãos que estão precisando trabalhar o pão de cada dia, né? Que tem dentro de casa filhos para dar o que comer, fica complicado. Então a gente tem que pedir bastante forças, que o Molu, que o Minanã possa trazer logo essa cura, né? Que o Sangue, nosso Pai, seja por nós. Viu? Axé, Marcelo, axé. meu querido, você tá bonito com esse cabelo, viu, Celo? Obrigado. Axé. Pai Paulo, e o senhor, assim, o que o senhor gostaria para gente? E não só os que estão assistindo a gente, mas os que estão assistindo no momento também. O que o senhor deixaria de reflexão, de mensagem para as pessoas que estão nesse momento vivendo essa pandemia? Eu começo dizendo que, dentro da medida do possível, se defenda e se proteja. Evite, não pense que a pandemia, em qualquer lugar que a gente esteja, com o índice alto ou índice baixo de contaminação, não vamos achar que a pandemia está superada. Ela não está superada. Então, vamos nos cuidar. Cuide dos seus, cuide das nossas comunidades, cuide dos filhos, cuide das suas famílias, mas se cuide também. E não perca a esperança de que nós vamos superar este momento. Mas nós só vamos superar este momento quando a ciência encontrar a vacina para tal. Então, por agora, vamos nos proteger.
Mas vamos precisar, entre nós, aí é para nós terreiro, para nós gente de terreiro, vamos nos preocupar com a situação de muitos que estão numa situação bem mais complicada do que a nossa. Porque a gente sabe que tem... Eu aqui no Maranhão, falo a verdade a vocês, eu sei que nós temos irmãos que estão com uma deficiência alimentar muito grande. Estou dizendo deficiência alimentar porque a gente não concebe que um outro esteja passando fome. É muito difícil a gente entender isso. Então, não vamos deixar o nosso povo morrer de fome e nem morrer de solidão e de isolamento. Vamos estar presentes na vida do nosso povo da forma como a gente puder. Você tem um telefone, ligue, se comunique, passa mensagem de WhatsApp, procure saber como nós estamos, como cada um está. Você que tem seu pai de santo, sua mãe de santo, seu baba, sua iá mais velha, se preocupe com ela. Fale com ela. Isso é para o interno. Para o externo, aí eu falo como um ser político. Eu tenho uma amiga minha que ela disse que na Renafro do Maranhão a minha fala é a fala política. As pessoas falam muitas coisas, mas quando eu falo, diz que a minha fala é a fala política. Ela não, quando o pai Paulo fala, aí é a fala política da Renafro. Então, eu como um ser político, entendo que todas as mudanças da vida que dependem de políticas públicas só serão possíveis acontecer na medida em que eu vou para o embate político. Na medida que eu compreendo que tudo que eu faço na vida é política. Aqui no Maranhão a gente ainda tem muito fogão a lenha. Então, quem risca o fósforo está tendo uma ação política. Quando eu vou na farmácia comprar o feijão, o arroz, farmácia comprar feijão e arroz, olha como eu estou. Mas quem vai no supermercado, no mercado, comprar arroz, feijão, ali está embutido a ação política. Então, a minha fala tem sido cada vez crescente. Eu também sou do Partido dos Trabalhadores. Há muitos anos eu sou do Partido dos Trabalhadores, desde a minha juventude de 18 anos. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, nunca mudei de partido. E sempre estive nas lutas populares. A minha fé foi forjada na luta, no meio do povo, nas caminhadas, nas bandeiradas, enfim, nessas coisas que hoje a gente está fazendo com vocês de cara pintada. Hoje vocês pintam a cara, né? Do sentido bom, viu? Porque tem uns que estão pintando a cara do sentido péssimo. Mas a juventude nossa pinta a cara. Na época da minha juventude, a gente pintava o muro, pinchava mesmo com as palavras de ordem, entendeu? Liberdade, justiça. Então, é uma nova forma de fazer. Então, eu sou um ser político, eu não fujo disso, não fujo da minha responsabilidade política. Então, nós vamos enfrentar o futuro, só podemos enfrentar o futuro, só posso deixar de pensamento para frente esse compromisso que nós devemos ter com a vida, de proteger os que mais precisam, homens e mulheres, crianças que estão em situação que mesmo após a pandemia, que já estavam em situação de risco, vão continuar em situação de risco. Essa que é a consciência que eu tenho que ter. Quem era negro, a mesma polícia que entra nas favelas do Rio de Janeiro e mata a juventude preta, é a mesma que vai continuar fazendo isso depois que a pandemia for superada. Então, os problemas estarão aí na nossa cara, para a gente ver. Então, não dá para ver com romantismo de que vai ser o novo normal. Não vai ser nada de novo normal. Vai ser a vida continuando pelos mesmos percursos que antes, e nós temos que estar prontos para enfrentar. É o que eu sempre digo. Eu sou filho de Xangô, eu não fujo à luta, não me calo, esperneio, reclamo. Até quando as coisas estão boas, eu estou reclamando que está boa. Isso aqui está bom demais, vamos reclamar para ver se melhora. Então, hoje, por exemplo, eu saí daqui desde cedo para discutir questões que são importantes para a comunidade, para agora e para o futuro. Para conversar com a gestão. Eu já fui da gestão. Eu não escondo. E quando eu estive na gestão, eu tive muitas preocupações de a gente atender as necessidades das comunidades mais carentes. Então, eu conheço os dois lados dessa moeda chamada relação político-social do Brasil. Então, deixo a todos a minha bênção, mas peço a todos que estão nos assistindo que
nos abençoe. Abençoe a nossa luta, abençoe a nossa esperança. Quando puder, lembrem que em vários lugares do Brasil tem pessoas como nós aqui, você, a Eked, tem pessoas como Babadiba, Mãe Nils, que fizeram da sua vida, Mãe Nonata da Oxum, que chegou agora aqui para me acompanhar ao final, mas que a gente lembre que essas pessoas, muitas vezes, Mãe Baiana, Tata Buculê, essas pessoas são marcadas na sociedade como aqueles que são os criadores de caso, de problema. Eu vou continuar, logo dizendo, eu disse hoje, vou continuar criando problema, porque eu não vou me calar. A gente vai continuar lutando por dias melhores. E dias melhores virão, podem ter certeza. É isso, eu espero que eu tenha atendido. Desculpem o atraso, eu tive uma série de atropelos, mas consegui chegar. Acho que... Desculpem o atraso. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não deu nem para sentir, a gente estava aqui batendo um super papo antes do senhor chegar, mas são falas como a do senhor, são falas como a da Eked Silvandira, são falas como todas as falas que a gente vem tendo aqui em todas essas quintas-feiras, né? Já é a sexta quinta-feira que a gente vem fazendo esse processo aqui de conversar com os coordenadores e com as coordenadoras, de entender o que os estados, o que os núcleos estão passando, estão construindo coletivamente, e acho que são falas como essas, as de vocês, que fazem com que a Renafro continue fazendo esse trabalho que vem fazendo já há mais de 17 anos, né, que vem permanecendo aí como uma rede forte, uma rede sólida, que clama por políticas públicas, que todos os dias faz igual o Pai Paulo, está ali dizendo que não estamos contentes, precisamos pensar politicamente, estrategicamente, como que nós vamos construir as nossas ações, que se articula aí em rede, né, que pensa num momento e numa forma de articulação que visa essa construção gigantesca com muitas pessoas, que pensa a partir de muitas cabeças, né? Então, acho que são espaços como esse que fazem com que continuemos a luta, né? Com que continuemos a nos mexer, né? E como disse Rosa Luxemburgo, né, que só quem se mexe sente as amarras que o prende, né? Então, acho que é isso, a gente sente as amarras, né? A gente circula, a gente reclama mesmo, né, porque a gente sente quais são essas amarras, né? Acho que o Pai Paulo teve um probleminha de conexão, mas eu queria agradecer muito aqui na figura da Eked Sil, esse espaço de hoje. Acho que o Pai Paulo está voltando. Pai Paulo voltou agora, então eu queria agradecer a Pai Paulo, queria agradecer a Eked Sil por terem disponibilizado esse tempo da vida deles, que certamente deve estar muito corrido, deve estar cheio de tarefas, mas disponibilizaram aí um bom momento da sua vida para construir aqui conjuntamente, coletivamente, e, enfim, agradecer que sempre solicitado, sempre são muito constantes, sempre estão aí respondendo os chamados que a gente faz para essa participação e para essa construção coletiva. Queria agradecer, não posso deixar de agradecer a Mãe Nilce, que está aqui sempre presente, assistindo nossas lives, está sempre dizendo para a gente, instigando a gente enfim, instigando que a gente construa outros processos e outras falas. Queria agradecer a Babadiba, que está numa luta incansável também pelo Legislativo, assim como a Eked Silvandira. Queria agradecer a Mara E eu também. O senhor também é pré-candidato? Sou pré-candidato, estou na luta. Maravilha! Com muitas possibilidades. Com muitas possibilidades. Ótimo. E, enfim, acho que são esses momentos e falas iguais a de vocês também, que eu sei que me posicionam não só na rede certa, mas no partido certo, na construção do Partido dos Trabalhadores. Queria aqui agradecer a Pai Flávio, que está aqui atrás das câmeras, fazendo com que esse momento aconteça, está aqui coordenando esse processo junto com a gente. Marajane, guerreira incansável, que está aí ajudando a gente a construir todas essas lives desde um primeiro momento. Enfim, então, obrigado, gente, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a todas as pessoas que vão assistir depois, no segundo momento. Queria pedir mais uma vez que todas as pessoas que assistiram e que vão assistir depois, que compartilhem esse espaço, compartilhem essa live. Eu acho que a gente teve falas muito potentes aqui, a gente teve falas que conseguem reposicionar o nosso movimento de terreiro. Eu acho que é importante a gente difundir mais esse material. Obrigado, Pai Paulo. Obrigado, Eked Sil. Deve ter. Deus nos abençoe. Manjá lhe abençoe também. Um abraço. Que Oxóssi também não nos falte. Axé, que Oxalá nos mantenha forte.
e que o Egum de Pai Mármore não nos deixe faltar a coragem. Axé. Um abraço. Vou tomar umas providências aqui, entendeu? Porque agora eu vou almoçar, jantar. Um abraço, Nossa. gente. Um prazer. Até quem está assistindo, gente. Tchau, tchau. Tchau.